meia Jorge Carrascal será multado pelo Flamengo. Diretoria rubro-negra quer renovar com o lateral esquerdo Alexandro, mas a aposentadoria vira o grande entrave. Zubeldia foge do clubismo e rasga elogios ao centroavante Pedro. Então, meus amigos, eu já vou pedir aqui para vocês não saírem desse vídeo, até porque eu já cheguei com diversas informações do nosso Mengão para todos vocês. Solta a vinheta! Bom, galera, antes de falar que o meia Jorge Carrascal será multado pelo Flamengo pela expulsão no jogo de ontem, no finzinho do tempo contra o Fluminense, falar também da diretoria rubro-negra que quer renovar com o lateral esquerdo Alexandre, porém, entretanto, a aposentadoria do jogador vira o grande entrave. Mas antes de todas essas informações, antes de todas essas notícias, é claro que eu quero contar com a moral de todos vocês, galera, para já sentarem o dedo no like, para se inscreverem no canal e também para ativarem aquele velho e bom sino de notificação. Por que eu falo isso? Porque quando eu trouxer informações quentíssimas e atualizadas sobre o nosso Mengão, é claro que vocês aí vão ficar bem mais atentos. Agora sim, vamos para o que interessa. Vamos para as informações do nosso Flamengo nesta segunda-feira. Até porque ontem teve jogo no Maracanã, Flamengo e Fluminense, clássico carioca. E o Flamengo que a gente viu é esse Flamengo que a gente quer ver todos os jogos, galera. É esse Flamengo que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2026. Ou seja, ontem era o jogo pro Flamengo daquela virada de chave. Ontem era aquele jogo pro Flamengo, para os jogadores do Mengão mostrar a raça dentro de campo. E foi isso que a gente viu, galera, porque os jogadores do Flamengo, eu ouso falar, engoliram os jogadores do Fluminense, galera, porque o Pedro tá jogando o fino da bola, Samuel Lino tá jogando o fino da bola, Lucas Paquetá vem evoluindo demais. Mas eu vou ressaltar aqui, galera, o que o técnico Leonardo Jardim fez com o centroavante Pedro é algo inexplicável, porque quando era o técnico Felipe Luiz, o Pedro não era titular do time do Flamengo, era mais banco de reserva do que titular, galera. Porém, depois da chegada do técnico português Leonardo Jardim, ele transformou o Pedro naquilo que a gente sempre gostou de ver, né, galera? O Pedro artilheiro, o Pedro que faz gols bonitos, o Pedro que ajuda bastante o Flamengo, ou seja, evoluiu bastante, vem evoluindo bastante. Samuel Lino, que era congelado na ponta esquerda com o técnico Felipe Luiz, tá mais dinâmico, entra pra dentro do campo e tá ajudando demais o nosso Mengão, galera. O cruzamento, simplesmente o cruzamento do Samuel Lino no jogo de ontem, que foi colocado praticamente com a mão no peito do Pedro, foi um cruzamento absurdo de 3 dedos, galera, do Samuel Lino, que tá pedindo passagem no Flamengo, tá mostrando seu bom futebol, tá recuperando a sua autoestima e a sua confiança, galera. Ou seja, Lucas Paquetá, que também não iniciou ali no Flamengo como se deveria ser, vem evoluindo bastante. Todos os jogadores do Flamengo ontem estão de parabéns, exceto, né, galera, o Jorge Carrascal, que quase colocou a vitória no jogo de ontem contra o Fluminense a perder, ou seja, no finzinho do jogo, para quem não assistiu, ou para quem saiu antes ali no fim do jogo, viu o Jorge Carrascal sendo expulso, galera, dando uma tesoura desnecessária no jogador do Fluminense no meio campo ali e simplesmente foi expulso. Há quem diga que o juiz ali simplesmente ali exagerou, mas eu sou flamenguista, mas eu não sou clubista, galera. Eu sei que a tesoura que o Jorge Carrascal deu ali, ele foi muito propício a ser expulso, pediu para ser expulso e foi expulso. Com tudo isso, o jogo do Flamengo ali ganhou aquele tom de simplesmente desespero no fim do jogo, porque o Fluminense
conseguiu fazer um gol com um passe ali simplesmente errado do lateral esquerdo Alexandro, conseguiu, colocou pressão no fim do jogo, mas saímos com a vitória e nesse exato momento a gente está em segundo lugar, bem atrás do Palmeiras. Com tudo isso, galera, o Flamengo ganhou, jogou bem demais, Leonardo Jardim escalou o time do Mengão bem demais e deixa eu falar agora para vocês sobre a punição de Jorge Carrascal. Sabe por quê? Porque o Jorge Carrascal foi expulso ali no fim do segundo tempo e a diretoria do Flamengo já deixou claro que vai ter essa postura quando os jogadores forem expulsos ali de maneira que prejudique o time do Flamengo, galera. E o Jorge Carrascal mais uma vez vai ser punido pela diretoria rubro-negra pela expulsão de ontem. Vem comigo e deixa eu te explicar. Olha só. Expulso contra o Fluminense, o meia Jorge Carrascal será multado pelo Flamengo. O colombiano Jorge Carrascal já havia sido expulso na decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Foi novamente expulso na partida contra o Fluminense no jogo de ontem, galera. O Flamengo deve comunicar ao jogador sobre a punição com o percentual do salário. Ou seja, a gente já sabe que a diretoria do Flamengo está tendo essas posturas. Os jogadores do Flamengo também já sabem ali. E o Jorge Carrascal ainda insiste, galera, dá uma entrada criminosa que nem essa, porém ele vai ser multado. Mudando de assunto, ó, e é claro, continuando aqui falando sobre o nosso Mengão, atualizando vocês, deixa eu falar da diretoria rubro-negra, que quer renovar com o lateral esquerdo Alexandro, porém, entretanto, a aposentadoria do jogador está virando o grande entrave, galera. Vem comigo e deixa eu te atualizar, olha só. O Flamengo iniciou conversas para renovar o contrato do lateral esquerdo Alexandro, mas a negociação esbarra em um fator inesperado, galera. O lateral esquerdo avalia a possibilidade de se aposentar ao fim da temporada. Esse é, neste momento, o principal obstáculo para um novo acordo. A decisão final está nas mãos do jogador, galera. A informação foi revelada pelo jornalista Felipe Silva durante a programação da ESPN. Segundo ele, o clube já sinalizou interesse na permanência do atleta. Internamente, há confiança na continuidade. No entanto, o cenário ainda está indefinido. Ou seja, a informação que eu trago aqui para vocês é que a diretoria rubro-negra quer renovar com o lateral esquerdo Alexandro, porém, a gente já sabe que recentemente eu mesmo comuniquei vocês que o Alexandro estava pretendendo sair do Flamengo pelo calendário, pelo número de jogos ali, que ele tem que jogar com o Flamengo, mas a informação que acabou de sair é que a renovação do lateral esquerdo teve um grande entrave porque o jogador pretende se aposentar ao fim da temporada. De fato, galera, o Flamengo tem que ir atrás de um novo lateral esquerdo no mercado, até porque quando o lateral esquerdo Alexandro se machuca, não joga, o Ayrton Lucas ali não cumpre direito à sua função, e aí já está mais que na hora da diretoria rubro-negra ali procurar um novo lateral esquerdo, até porque a gente não sabe se o Alexandro vai renovar ou vai simplesmente se aposentar ao fim da temporada. Mudando de assunto, ó, deixa eu falar aqui de Luiz Ubeldia, técnico do Fluminense, que não teve ali clubismo da parte dele e rasgou elogios ao centroavante Pedro, que fez 2 golaços, galera. Fez um gol simplesmente ali, quase do meio campo, de muito longe ali, simplesmente aproveitou a bobeira do goleiro Fábio, chutou de longe, fez gol, e no segundo gol ali foi o cruzamento de Samuel Lino no peito de Pedro, que simplesmente fez 2 gols contra o seu ex-clube Fluminense. E o Zubeldia, galera, simplesmente rasgou elogios ao centroavante Pedro. Olha só, abre aspas para o Zubeldia. O primeiro gol é um pouco de acidente e também mérito do Pedro. Quantos atacantes naquela posição finalizam daquele jeito? Eu lembro do Cano e do Pedro. Temos esses dois, talvez o Gabigol, disse o Zubeldia. O segundo gol é uma jogada que, por uma questão estatística, quando a bola está naquela zona, é possível que saia um cruzamento inesperado. Eles fizeram um gol assim contra o Santos, né, galera? O Zubeldia simplesmente concluiu, ó. Quando a jogada parece morta, eles levantam a bola para o Pedro. Nesse lance, me parece que não conseguimos nos ajustar rapidamente para o cruzamento, mas também teve a qualidade do passe, um cruzamento de trivela do Lino. E aí, entra a qualidade do Pedro, que é um grande atacante. Finalizou o Luiz Ubeldia, técnico do Fluminense. Ou seja, né, galera, ele falou mais do que a verdade. Sabe por quê? Porque o Pedro
tá evoluindo bastante, tá pedindo passagem. Falou também do Samuel Lino, que fez aquele cruzamento perfeito de trivela. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, atualizando vocês, deixa eu falar agora do Pedro, que falou sobre a possibilidade de jogar a Copa do Mundo, de ser convocado por Carlo Ancelotti, galera. Olha só no que ele falou depois do jogo, na coletiva. Dá uma olhada. Após a grande atuação no Clássico contra o Fluminense, o Pedro falou sobre a expectativa de estar na Copa do Mundo pela seleção brasileira. Abre aspas para o centroavante Pedro. É claro que passa na cabeça assim, mas não é algo que eu fico pensando no dia a dia. Penso no Flamengo, em dar o meu melhor aqui, evoluir nos aspectos técnicos e físicos, individualmente falando, mas é claro que é algo que passa na minha cabeça. Sigo algo que eu espero sim e trabalho para isso. Espero sim estar na Copa do Mundo, creio até o último dia, até o último minuto, vou crer nisso, mas pensando no dia a dia aqui no Flamengo, pensando no trabalho aqui, que isso vai me levar à seleção brasileira. Completou o centroavante Pedro, né, galera? Eu particularmente queria muito ver o Pedro sendo convocado ali para ir para a Copa do Mundo, para ir ali defender as cores da seleção brasileira. Mas eu queria saber de você, o Pedro, centroavante do Flamengo, tá merecendo uma vaga ali para ir para a Copa do Mundo? Já deixa aí nos comentários, porque o teu comentário é bastante importante. Bom, galera, ó, eu vou ficando por aqui, mas quero te agradecer por vir até o final do vídeo. Muito obrigado por me dar aquela moral top. Deixa eu te lembrar que todo dia eu tô aqui junto com vocês, trazendo mais e mais informações do nosso querido e amado Flamengo para todos vocês. Não deixou o like? Já deixa o like. Não se inscreveu no canal? Já se inscreve aí no canal. E não ativou o sino de notificação? Já ative o sino de notificação para vocês não perder nenhum vídeo. Eu conto com todos vocês. Valeu!